Pessoal, boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa live semanal, nosso quadro semanal Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 18 horas aqui no Instagram, onde a gente fala sobre algum tema, algum assunto relacionado à educação de filhos com TDAH. E no mês de julho estamos aí com uma programação imperdível. Oi, Ana! Seja bem-vinda! Vamos juntas aqui mais uma vez, mais uma live aqui no nosso Papo de Mãe TDAH. Vamos conversar sobre... Tá frio, tá frio. Não tá gelado como aí, mas tá frio. Hoje tá mais friozinho. De ontem para hoje a temperatura caiu. Apesar de que assim, ó, é meia manga, tá? Sabe, Ana? Porque assim, não dá pra botar muito casacão, não. Mas esfriou um pouquinho, sim. Inclusive, né, daqui a pouco, quando acabar a live, minha família vem pra cá, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, a gente vai fazer um caldo verde para poder esquentar um pouquinho frio em família. Bem, nosso Papo de Mãe TDAH acontece toda quarta-feira, né, às 18 horas. No mês de julho, nós estamos conversando aqui, eu estou mostrando para vocês um pouquinho do programa de treinamento, tanto para crianças quanto para pais, né? Como a gente faz esse treinamento, uma parte desse treinamento que é a estimulação das funções executivas. E a gente vem falando aqui todo mês de julho sobre essas funções executivas. Nós já falamos sobre o que é, a importância de estimular, qual é a relação das funções executivas com o TDAH, e nós aprendemos lá na primeira live do mês de julho, que está gravada aqui no Instagram, então se você não assistiu, depois você corre lá no IGTV e assiste. Nós falamos sobre as 3 grandes habilidades, porque as funções executivas elas englobam várias habilidades, e as 3 principais que estão comprometidas no TDAH, que costumam, né, estar comprometidas no TDAH e que acabam fazendo com que as outras habilidades também fiquem rebaixadas no TDAH. Então, nós falamos sobre controle inibitório, que foi a primeira live de julho. Nós falamos sobre a memória operacional ou memória de trabalho, que foi a live da semana passada. E hoje nós vamos falar da terceira, que é a flexibilidade cognitiva. Então, essas 3 habilidades que a gente está abordando aqui no mês de julho, elas fazem parte das funções executivas. São 3, mas as funções executivas elas têm mais habilidades. São as 3 principais que estão relacionadas ao TDAH e que elas acabam também dificultando o desenvolvimento das outras funções, as outras habilidades que fazem parte das funções executivas. E aí eu quero deixar um recado para você que está aqui, que me acompanha. Se você perdeu alguma live do mês de julho, né, a live da semana passada e da semana retrasada, se você perdeu alguma live do mês de julho, não deixa de assistir. Vai lá no meu IGTV, lá no meu YouTube também, Juliana Deodato, tá gravado lá, se você preferir assistir por lá. Assiste, se você assistiu, mas acha que precisa ver de novo, anotar alguma coisa, assiste, porque no início de agosto, as lives do mês de julho, todas essas lives que a gente tá falando aqui, de funções executivas, elas não vão ficar mais no IGTV. Eu vou tirar, porque ela vai fazer parte aí da plataforma das mães que vão entrar no programa de treinamento de pais, que daqui a pouquinho eu vou abrir vaga, vou abrir vaga para você, mãe de TDAH, que quer fazer o treinamento completo para lidar com seu filho que tem TDAH. Agosto, iniciozinho ou meado de agosto, eu vou abrir inscrições para que você possa participar. E as lives do mês de julho, elas só estarão aqui no Instagram e no YouTube até início de agosto. E depois eu vou retirar e vou deixar apenas lá no nosso programa completo, ok? Então aproveita, assiste, porque elas estão imperdíveis. Além de toda a parte, né, de explicação, de orientação, tem uma parte enorme de dicas práticas de como você pode ajudar seu filho, ok?
Carla, vai sair sim. Inclusive, hoje eu conversei com uma colega, né, psicóloga, que fez esse curso, né, esse curso comigo quando eu apresentava, quando eu fazia esse curso presencial. E ela veio me pedir para fazer alguma coisa, né, novamente, porque ela está precisando aprofundar aí os conhecimentos dela e tudo mais. E eu estou pensando uma forma diferente de fazer esse programa para os profissionais, de uma forma que eu acho que vai ajudar mais ainda vocês do que simplesmente um curso, né? Eu sei que o curso é importante, a gente precisa ter toda essa parte teórica, né? Isso é essencial, mas eu acho que trazer a teoria junto com a prática vai fazer toda a diferença. Então eu tô montando aí alguma coisa que vai mesclar aí grupo de estudo, né? Estudo de caso com supervisão, enfim. Vai sair novidade daqui a pouco. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Vamos começar nosso papo de mãe. E aí eu peço, né, para vocês que estão aqui, compartilhe essa live com uma mãe que você conhece ou até mesmo com uma profissional que você conhece, né, que atende TDAH, seja professor, seja psicopedagoga, psicólogo. Por quê? Porque essas lives do mês de julho, como eu falei, no início de agosto, elas não estarão... Oi, Flávia! Elas não estarão aqui, né, no Instagram mais, então tem que aproveitar e assistir agora. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Obrigada, Adriana, obrigada, Daniele. Olha, vocês são lindas e eu fico tão feliz de vocês estarem aqui, né, comigo toda semana. Carla, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com supervisão, né, com estudo de caso, como que a gente faz? A gente vai fazer assim, a gente vai pegar os casos de TDAH, dentro das evidências científicas, quais são as orientações para o tratamento, né, para a intervenção dessas crianças, seja na psicologia, seja na psicopedagogia, como que a gente vai fazer esse trabalho. E aí, é claro, né, vai ter, os protocolos vão ser disponibilizados, porque isso está dentro da literatura científica, e a gente vai ver o que é importante dentro do TDAH ser estimulado na criança. Quando você é psicólogo, que tipo de intervenção? Quando você é psicopedagogo, qual tipo de intervenção? E não só o tipo de intervenção, que eu acho que é interessante também, principalmente para quem não é psicólogo, né, que trabalha diretamente com intervenção nas habilidades cognitivas do TDAH, é você entender o seguinte, que, por exemplo, você tem uma criança com TDAH que está com dificuldade no processo de alfabetização, você precisa estruturar a sua sessão, né, para que essa criança tenha engajamento nas propostas que você vai trazer. E para que você estruture a sua sessão, você vai utilizar ali alguns elementos, né? Então, você vai trabalhar com a rotina da sessão, que é importante, você vai trabalhar com antecipação de tarefas, você vai trabalhar pode inserir economia de fichas, enfim. São várias técnicas, várias estratégias que você pode utilizar para estruturar a sua sessão para atender crianças sem TDAH, e aí independente do que você vai trabalhar com ela, tá? A mesma coisa que é o que a gente orienta para as mães em casa, né? A gente orienta para as mães utilizarem algumas estratégias que vão poder ajudar essa mãe a lidar com as situações do dia a dia. E a gente está falando de uma delas aqui hoje, que é estimular a flexibilidade cognitiva nas crianças que têm TDAH, e eu vou trazer uma das técnicas, vou dar alguns exemplos aqui do que vocês podem fazer, mas eu vou trazer uma das técnicas que eu acho que é mais interessante, que é uma das que a gente trabalha, né, na terapia cognitivo-comportamental, que é a técnica de resolução de problemas, tá? Vamos ver aqui. Você tem um mês ou mais ou menos que irá começar. Olha, Carla, esse do treinamento de pais, tá? Que é voltado para os pais, eu quero abrir vagas aí até metade de agosto, do meio de agosto para o final de agosto, já vou estar abrindo vagas, porque eu vou encerrar primeiro aí com o grupo lá da mentoria de mães, né, de TDAH, o Mães Especialista, e terminando esse grupo, eu vou abrir novas vagas, só que agora no formato de treinamento de pais, que aí pode ou não incluir a mentoria, caso a família queira, tá?
Agora, para profissionais, eu estou estruturando isso, é algo que eu comecei a pensar essa semana. Eu vou estruturar isso, eu espero que no mês de agosto eu já consiga fazer essa abertura de vagas para vocês, tá bom? Fica ligadinho aí que vai ter novidade para vocês. Eu tenho recebido muitos profissionais me perguntando, me pedindo, né, orientação. Eu acho que fazer um formato mais de troca, né, vai ser mais produtivo, mais dinâmico. Então vamos lá, gente. Então nós falamos, né, como eu falei para vocês, as 3 principais habilidades relacionadas às funções executivas que estão mais comprometidas no TDAH. É o controle inibitório, memória operacional ou memória de trabalho, né? E a flexibilidade cognitiva. E a flexibilidade cognitiva é o que a gente vai falar hoje. E eu vou dar para vocês, né, o que significa isso, qual o impacto disso no dia a dia e como vocês podem estimular isso em casa, mas também como vocês podem utilizar uma técnica, tanto você aí que trabalha no consultório, seja psicopedagoga, seja psicólogo, tanto você que é professora e você também que é mãe de TDAH, você pode utilizar essa técnica, ok? Claro que depois eu vou explicar ela, o passo a passo dela, e a gente vai aplicar essa técnica fazendo os ajustes de acordo com a faixa etária e o nível de maturidade da criança. Mas isso aí vai ficar mais pro finalzinho da live, tá? Então vamos lá, o que seria então essa flexibilidade cognitiva? Flexibilidade cognitiva é uma capacidade, a capacidade que nós temos de mudar de foco. Então, por exemplo, a criança está fazendo uma atividade e ela tem que parar aquela atividade para começar outra atividade, isso também envolve flexibilidade cognitiva, que é a capacidade dela mudar de foco. Ela está com foco, o pensamento naquela atividade que ela está realizando, ela vai ter que parar aquilo, reestruturar o pensamento dela e começar a executar uma outra ação. Então, isso envolve flexibilidade cognitiva. Também é a nossa capacidade de considerar diferentes alternativas, diferentes possibilidades de realizar uma mesma tarefa, por exemplo, né? Então, a gente não fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E isso é uma coisa que o TDAH tem muito. O TDAH tem uma tendência a agir sempre da mesma forma, usando a mesma estratégia, a mesma alternativa, a mesma solução, mesmo que essa solução já tenha dado errado antes. Então, ele agiu daquela forma, não deu certo, não teve um bom resultado, mas ele acaba tendendo a repetir o mesmo comportamento, a agir da mesma forma, sem levar em consideração as experiências anteriores. Isso é uma característica do TDAH. E aí, o que a gente faz? A gente vai mostrar para ele, através do treino da flexibilidade cognitiva, né, o desenvolvimento dessa habilidade, que a gente não precisa fazer as coisas sempre do mesmo jeito. A gente tem outras possibilidades, né, outras alternativas. E considerar diferentes alternativas é a gente não agir sempre da forma que é mais óbvia, né? Existem outras alternativas que não são tão evidentes. E também não agir sempre da forma como a gente gosta, né? A nossa opção, a nossa alternativa predileta. Por quê? Porque nem sempre aquilo que a gente gosta, que a nossa solução predileta é aquela que é mais adequada para aquele momento. Então, isso também tem a ver com flexibilidade cognitiva. E ela também permite com que a gente consiga se adaptar a diferentes contextos, a diferentes demandas. Isso também faz parte da flexibilidade cognitiva, ok? E o TDAH apresenta um repertório limitado de alternativas. Eles tendem, como eu falei, a agir sempre da mesma forma, não parar para analisar outras possibilidades. Então, esse repertório de alternativas, ele acaba sendo mais limitado no TDAH. E aí a gente precisa treinar, a gente precisa desenvolver isso e ampliar esse repertório para que ele tenha outras opções na hora de agir, ok? E aí, trabalhar com a flexibilidade cognitiva, né, estimular essa habilidade, vai ajudar a quê? Vai ajudar a criança a mudar de pensamento. Então,
Se ela pensa de uma forma, ela vai conseguir pensar de outra forma. Se ela está pensando algo aqui, né, executando uma tarefa, fazendo alguma coisa, ela vai conseguir mudar o pensamento dela para realizar outras tarefas. Ela vai buscar caminhos alternativos. Então, se o que ela está fazendo não está dando o resultado que ela quer, ela vai conseguir parar, pensar em outra possibilidade e buscar um caminho alternativo para atingir aquele objetivo. E aí ele vai conseguir explorar novas ideias e encontrar soluções diferentes quando algo não sai como planejado. E isso é tão interessante, né? Porque as crianças com TDAH, elas costumam, por uma dificuldade, né, de lidar com a frustração, elas costumam ter muitas explosões emocionais, explosões de raiva, de choro, enfim, até mesmo de agressividade, quando aquilo que ela planejou, aquilo que ela imaginou, não acontece da forma que ela pensou. E isso não é só porque ela tem dificuldade de regulação emocional, tá? De autorregulação emocional. A gente já aprendeu mês passado, né, que a autorregulação emocional ela envolve duas questões, né? Duas habilidades que a gente precisa trabalhar para a criança conseguir ter autorregulação emocional. As funções executivas e a regulação emocional. Então, dentro das funções executivas, né, além do controle dos impulsos, enfim, a gente tem aqui a flexibilidade cognitiva, contribuindo para essas explosões de raiva, essa desregulação emocional. Por quê? Porque quando a criança está diante de uma situação que ela imaginou que aconteceria de X forma e acontece de uma forma diferente, ela não consegue, né? Ela tem dificuldade, não é que ela não consegue, ela tem dificuldade para pensar outras formas de agir, outras possibilidades de solução, outras possibilidades daquilo acontecer. Então, como não aconteceu da forma como ela imaginou, o que ela vai fazer? Ela vai reagir de uma forma que não é a mais adequada, tá? E, gente, pessoal, tem muito comentário aqui que nem tava subindo aqui para mim. Peraí. Márcia, Elisa, boa noite. Daniela, é um sonho? Que bom. Olha, eu coloquei hoje nos stories, não sei se vocês acompanharam, tá? Se não acompanharam, depois vocês dão uma olhadinha lá. Eu coloquei uma enquete, um quiz, né? Um quiz, uma enquetezinha na segunda-feira sobre o tratamento do TDAH. Qual seria o tratamento padrão ouro do TDAH, né? E hoje eu coloquei a resposta nos meus stories, coloquei também aqui no IGTV. E eu falei bastante sobre essa questão, né? Do tratamento padrão ouro do TDAH, ele é composto por uma tríade, né? Que é a parte de tratamento medicamentoso, a parte da terapia cognitivo-comportamental e o treinamento de paz. E eu coloquei, né, também, depois, complementando os stories, a estatística dentro das pesquisas científicas de eficácia de cada um desses tratamentos. Então, quando você faz um tratamento apenas com medicação, qual é a eficácia disso, né? Quando você faz só a terapia cognitivo-comportamental, quando você faz a associação desses dois, né? E quando você inclui o treinamento de paz nesse tratamento, quanto que é potencializado os resultados, tá? Então depois dá uma olhadinha lá que vai ser bem informativo para vocês. Então, deu para entender o que seria essa flexibilidade cognitiva? Coloca para mim aí um ok, um joinha. E se você ficou com dúvida no que é, né, e o que isso implica em termos de comportamento para a criança com TDAH, coloca para mim aí, para que eu possa explicar para vocês, porque eu já quero passar para a parte prática. Mas sem vocês entenderem, né, o que é e para que serve, a importância de trabalhar com isso e também quais são as implicações dessa dificuldade de flexibilidade cognitiva, não adianta eu te ensinar nenhuma técnica, nenhum recurso, porque vocês não vão conseguir colocar isso em prática da forma adequada. Oi, Eliane, seja bem-vinda. Ok. Tá, deu para entender então, né? Então, gente, tudo que a gente faz na nossa vida,
a gente precisa ter, né, essas habilidades desenvolvidas. E a flexibilidade cognitiva é uma delas, né? O que acontece? Se a gente não consegue pensar fora da caixinha, né, fora do nosso padrão, a gente fica muito engessado, a gente tem dificuldade de aceitar a opinião do outro, de aceitar que o outro pense diferente da gente, de aceitar que a gente pode agir de formas diferentes em situações parecidas, que a gente pode parar e pensar antes de agir, e não agir de uma forma automática. E uma outra questão é que, para que a gente consiga ter empatia com o outro, né, a gente precisa ter algo que está relacionado à flexibilidade cognitiva, que é conseguir pensar como o outro estaria pensando, né? Se colocar no lugar do outro nada mais é do que a gente conseguir ver a vida, né? Enxergar o mundo, enxergar as situações pela perspectiva do outro. E para que a gente consiga fazer isso, a flexibilidade cognitiva ela é essencial. Sem isso, a gente tem dificuldade de ter empatia. A gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Daniele, você quer que eu te explique melhor o que ponto, assim? Porque tenta fazer uma pergunta mais objetiva para eu poder responder a você e te ajudar. E aí você perdeu a live anterior, né? Tá um pouco perdida? Então, se você assistiu a primeira, você não vai ficar tão perdido assim, porque na primeira é que eu dou a explicação do que são funções executivas, o que isso tem a ver com TDAH, mas dá para você pegar e entender, né? Depois você vai lá e assiste as outras, mas o que é importante você entender aqui, né? Que no TDAH nós temos, né, as funções executivas do nosso cérebro que são responsáveis, que tá relacionado com essa área do cérebro, né? Que no TDAH essa área do cérebro pré-frontal ela é mais imatura. Em que sentido ela é mais imatura? Ela demora um pouco mais para se desenvolver do que as outras pessoas, tá? Então, o que acontece? Quando a criança com TDAH tem uma imaturidade nessa área do cérebro, que é responsável pelas funções executivas, e as funções executivas estão relacionadas com a nossa performance, com a execução de tarefas no dia a dia, isso acarreta vários problemas. E dentro das funções executivas, que existem várias habilidades dentro das funções executivas, existem 3 que, de acordo com as pesquisas científicas, né, a gente tem mais rebaixadas no TDAH, que aí é o controle inibitório, que é o controle dos impulsos, a parte de memória operacional e a parte de flexibilidade cognitiva, que é o que a gente está falando hoje, tá bom? E aí, como é que a gente trabalha isso, tá, gente? Em termos de tratamento, ok? Dentro lá da terapia cognitivo-comportamental, que seria a que tem maior evidência de eficácia para tratamento de TDAH, a gente faz o mapeamento, né? E por isso é tão importante a avaliação neuropsicológica. A gente faz o mapeamento das funções cognitivas que estão rebaixadas naquela criança, que pode variar de uma criança para outra, mesmo elas tendo o mesmo laudo de TDAH, ok? Nós vimos também na primeira live de julho que não existem áreas específicas rebaixadas em todas as pessoas. As funções cognitivas, elas têm uma variação de pessoa para pessoa, tá? Então, com a avaliação neuropsicológica, a gente consegue fazer esse mapeamento das funções cognitivas, né, do cérebro da criança, e a gente verifica quais estão precisando de mais estímulo, ok? E aí a gente começa, então, a traçar um plano terapêutico, um plano de estimulação para essa criança dentro das funções cognitivas que a gente identificou ali como maior dificuldade para ela, tá? E aí esse plano terapêutico vai começar a fazer o treinamento, o desenvolvimento, a estimulação dessas áreas que estão rebaixadas naquela criança. Então, vamos dizer que essa criança apresentou aí dificuldade na flexibilidade cognitiva. Então, a gente começa a fazer um treinamento que é o uso de várias técnicas, de várias
atividades, né, no consultório ali, simulando situações do dia a dia, que ela vai fazer esse treino para desenvolver essa habilidade. Agora, a criança, além, né, do treino que é feito no consultório com o psicoterapeuta, a gente também trabalha com o treino dos pais. O que seria o treino dos pais? É orientar os pais a estimularem essas habilidades com a criança em casa, de uma forma contextualizada, ali no dia a dia mesmo, através de como os pais vão lidar com essa criança, tá bom? Deixa eu ver aqui. Temos que repetir várias vezes até ele entender como executar determinada tarefa. Daniele, essa questão de você ter que repetir várias vezes, a criança esquecer, se perder, são vários motivos que levam a isso, tá? Mas uma das principais causas a gente falou semana passada, que é na live que a gente falou sobre memória operacional, tá bom? Que é memória operacional? É aquela memória de curtíssimo prazo, onde eu falo uma coisa para você e você guarda aqui na mente por um tempo limitado, tempo suficiente para você executar aquela ação, tá? A criança com TDAH tem dificuldade nisso, então ela acaba, quando você fala, você tem que repetir várias vezes porque ela não guarda na memória de curto prazo, ou então, mesmo que ela tenha guardado, que ela já saiba aquela informação, quando ela vai lembrar daquilo e trazer para a memória de curto prazo novamente para executar, ela também tem essa dificuldade de manipular essas informações, organizar essas informações, tá bom? Então depois você assiste a live da semana passada que eu te explico bem sobre isso, tá? Peraí. Tô enrolada aqui com os comentários. Peraí. Tá. Meu filho parece que esquece das coisas básicas de fazer em casa. Isso aí. A criança com TDAH tem essa característica, tá bom? Live da semana passada sobre memória operacional, memória de trabalho, eu explico muito bem sobre isso e dou várias dicas de como você pode estimular essa habilidade, tá? Agora, lembrando, gente, crianças com TDAH é como se a gente fosse pintar uma parede. Quando a gente vai pintar uma parede, a gente não chega e simplesmente passa lá uma demão de tinta e acabou. A gente vai fazer o quê? A gente vai passar, né? Passa a tinta na parede, seca, a gente vai lá e passa a segunda demão de tinta. A gente vai ter que passar, às vezes, 2, 3 demãos de tinta para ficar na cor, né, que a gente quer. E a mesma coisa com TDAH. A gente vai ter que falar 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque cada vez que você fala, aquilo vai ressoando, né? E aquilo vai criando um caminho aí no cérebro dele para registro dessa informação, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar agora então com algumas dicas, ok? Eu vou dar para vocês 3 dicas simples de coisas do dia a dia que vocês podem fazer para ajudar. Gente, tocar a campainha. Toda vez que toca a campainha, que meu marido chega, os cachorros ficam enlouquecidos. Então é só um minutinho para eles parar. Que tocaram a campainha lá embaixo. Mas daqui a pouco eles param. É assim. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês. Só um minutinho que eu vou só encostar a porta, tá? 1 segundo. Não saiam daí. Pera aí. Voltei. Só para pelo menos diminuir um pouquinho, porque enquanto estiver tocando lá embaixo, eles não param de latir. Eu vou mostrar para vocês 3 coisas simples do dia a dia, né, que vocês podem fazer, brincadeiras, enfim, estimulação básica. E vou ensinar para vocês uma técnica também, tá bom? Primeira coisa que a gente pode fazer é trabalhar com categorização de ideias. Gente, pensa o seguinte, tá? Você pediu para o seu filho guardar as roupas, né, dele na gaveta. Sabe como é, né, Simone? Eles ficam aqui, eles não vêem ninguém, né? Então, quando toca a campainha, eles ficam enlouquecidos. E quando meu marido chega também, que vai chegar daqui a pouquinho, vocês vão ver que eles vão começar a latir de novo, porque eles ficam doidos quando ele chega. Pensa o seguinte, você pede para o seu filho arrumar as roupas, né? Guardar as roupas nas gavetas. E aí, o que seu filho faz? Ele pega as roupas e bota tudo
junto numa mesma gaveta, ele mistura tudo. Por quê? Porque isso tem a ver com flexibilidade cognitiva, que é dentro da flexibilidade cognitiva a gente tem a capacidade de categorizar, de organizar, né, e categorizar as ideias. Isso tem a ver com flexibilidade cognitiva também. Para que a gente consiga organizar as coisas, a gente primeiro vai ter que categorizar. Então, se eu vou separar dentro da gaveta, gaveta de meia, a gaveta de camisa, a gaveta de short, por exemplo, para eu poder organizar isso, primeiro eu tenho que categorizar isso, as ideias na minha cabeça. Eu tenho que organizar essas ideias na minha cabeça para depois executar. Então, na flexibilidade cognitiva, a gente precisa estimular isso com a criança. No dia a dia, quando a gente vai ensinar, né, vai treinar uma criança ali em casa a fazer alguma determinada tarefa, como por exemplo, guardar as roupas no armário, a gente pode começar a ensinar ela a categorizar as coisas de uma forma espontânea, falando, né? Então, você tá ali, né, você vai ensinar para a criança, você coloca as roupas em cima da mesa e você fala, filho, olha, essa aqui é a meia. Gente, ele sabe o que é meia, mas fale o óbvio. No TDAH, a gente sempre fala o óbvio. Por quê? Porque não é que ele não saiba, mas ele pode ter dificuldade de evocar aquela informação, ele pode se perder nas informações, então a gente sempre fala o óbvio para ele, tá? Então você mostra, ó, a meia, vamos guardar as meias primeiro. Pega para mim tudo que é meia que tiver aí no meio das roupas. E aí a criança vai pegar todas as meias e vai te dar. Tá, ok, então agora a gente vai dobrar e vai guardar. Agora pega para mim tudo que é camisa. Então, quando você faz isso com a criança, você está ensinando, você está treinando a ela e você está estimulando a criança a fazer essa categorização de ideias. Uma forma também que a gente faz, né, faz no consultório, você pode fazer também em casa, é fazer essa categorização com objetos, né? Então, por exemplo, você pode pegar figuras de animais e pedir para a criança separar, né? Pegar, por exemplo, animais, plantas, objetos, e você pede para a criança separar quais são os animais. Aí ela separa os animais. Depois você, dentro daquele de animais, você pede para ela separar quais são os animais da terra, que voam, que andam. Enfim, você começa a fazer outras separações. Isso vai fazendo com que ela monte categorias no cérebro dela e, ao mesmo tempo, ela pegue uma informação que, a princípio, era animais, e daqui a pouco ela muda a ideia, né? Ela vai lidar com uma outra informação, vai lidar com uma outra ideia que é animais que voam, animais que nadam, né? Que vivem na água. Então ela começa a fazer essa flexibilidade dessas ideias. Um exemplo que a gente pode fazer também é utilizando os blocos lógicos. O que é blocos lógicos? São essas figuras geométricas, né? Geralmente comprando uma caixa com essas figuras. Mas você pode fazer isso de outras formas, não precisa ser com blocos lógicos, mas só para vocês terem uma noção. Os blocos lógicos, eles têm tanto formatos diferentes, né? Formatos diferentes, quanto cores diferentes, tamanhos, deixa eu pegar um aqui, tamanhos diferentes e também espessura, né? Grosso. Vou pegar aqui um fino. Então, tem várias formas de você categorizar essas pecinhas, né? Você pode separar por cor, você pode separar por formato, você pode separar por tamanho, você pode separar por espessura. E aí, a gente vai categorizando com a criança. Então, né, vamos agora. Você pode deixar que ela crie uma categoria e depois ela te explique qual foi o critério que ela utilizou. E depois você vai propondo ali variações. Essas variações é que vão fazer com que a criança comece a pensar outras formas. Então, por exemplo, você pode separar por cor primeiro, que aí você bota tudo, né? Tudo que tem a mesma cor. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Separou por cor. Então, vai ficar várias figuras de vários tamanhos, de várias espessuras, mas separado por cor. Ok, separou. E a tendência da criança, primeiro, é separar por cor mesmo. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai pegar esse que você separou por cor e a gente vai separar por forma.
Ah, tá. Então agora eu vou pegar esse e vou separar por forma. Ah, ok. Agora esse que a gente separou por forma, a gente vai separar por tamanho. Ah, então, tamanho. Ah, a gente vai separar por espessura. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos dizer. Deixa eu pegar aqui pra ficar mais fácil. Ó. Separei por tamanho. Agora eu vou separar por espessura. Então, cada coisa, cada objeto, ele pode ser categorizado, ele pode ser pensado de várias formas diferentes. Eu posso pensar ele por cor, eu posso pensar, né, por cor, eu posso pensar ele por forma, eu posso pensar ele por tamanho e eu posso pensar ele por espessura, ok? Exatamente, Eliane. Quem não categoriza não organiza. Exatamente. É a primeira coisa que a gente faz. Então, quando a gente trabalha com a criança de uma forma, né, brincando ali, né, com ela, que existe o mesmo objeto pode estar em diferentes categorias. Então, isso aqui pode participar do grupo das cores, do grupo das figuras, né, que são redondas, pode participar do grupo das figuras que são pequenas e pode participar do grupo das figuras que são grossas, né? Tem uma espessura mais grossa. Então, uma ideia, né, um objeto, uma situação, uma alternativa, ela pode ser usada em diferentes situações e não apenas em uma, como ela está acostumada a fazer, tá? Então, é uma coisa simples, mas que a gente trabalha isso de várias formas, com não só fazendo aquilo com a criança, mas estimulando a reflexão, estimulando esse pensamento, para que ela vá conseguindo não só fazer essas variações de ideias, explorando, né, pensamentos, mudando pensamentos, mas também que ela consiga, como que eu posso te falar? Eu ia falar, até me perdi aqui. Ela, não só que ela faça essa mudança de pensamento, né, essa categorização de ideias, mas também que ela consiga perceber que uma coisa não é só aquilo, pode ser outras coisas também, né? Segunda forma de vocês poderem estimular isso, né? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem mostrar para a criança várias imagens para a gente trabalhar a ideia principal e detalhes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, peguei 3 imagens de menino jogando bola. E aí eu pergunto para a criança ali, né, dentro dessas imagens, o que tá em comum, né, nas 3 figuras, o que tem em comum? É comum a criança falar assim, o que tem em comum é bola, né, ou menino, né, tem menino nas 3, tem bola nas 3. Tá, mas qual é a ideia comum? O que tá acontecendo em cada imagem que é comum? E aí a criança vai começando a pensar. O que é comum é que os 3 estão jogando. Os 3 estão jogando bola. Um tá jogando basquete, o outro tá jogando futebol, o outro tá jogando beisebol. Nem sei se é beisebol isso. É beisebol, né? Não, beisebol não é... Como é que é o nome disso, gente? Esqueci. Não sei se é beisebol, sei lá. Esqueci. Me confundi agora. Mas enfim, os 3 estão jogando. Então, essa é a ideia principal. Os 3 estão jogando. Agora, eu posso jogar de várias formas diferentes. E aí eu vou para os detalhes, né? Taco, né? Aquela que joga a bolinha que cai num buraquinho, né? É isso aí. Então, assim, mesmo que eu esteja jogando esportes diferentes, mas a ideia principal é que os meninos... Beisebol. Então, é isso mesmo. Ih, gente, ó. Taco, golfe, beisebol, handball. Não, aqui, ó, é golfe. Isso aí, Simone. Simone ganhou o prêmio. Obrigado. Beisebol é aquela que tem o taco que bate no ar, né? Não é no chão. Isso aí, golfe, isso aí. Então, olha só, qual é a ideia aqui, gente? Que a criança perceba que nas 3 imagens, nas 3 situações, há uma ideia comum, que é a ideia do jogo, né? A criança está jogando bola e que ela pode jogar bola de várias formas diferentes. Eu não preciso ser sempre da mesma forma. E aí, depois que a gente trabalha o comum, né? A ideia principal, a ideia comum nas 3, a gente pode partir para os detalhes. Então, a gente pode trabalhar, então, ó, eu posso jogar bola
de basquete, eu posso jogar bola de futebol, eu posso jogar bola de golfe. Existem outras possibilidades de eu jogar bola? Eu posso jogar bola de gude, eu posso jogar bola de handball, enfim. Eu posso jogar bola que não é de nenhum desses esportes, simplesmente para brincar. Então, a gente pode ir trabalhando, né, essas diferentes possibilidades com a criança. É isso aí, Elisa. Nós entendemos muito de jogos. Ai, Jesus. Enfim. Mas deu para entender a ideia, gente? A ideia é a gente começar a estimular esse cérebro a pensar de diferentes formas. Que não existe só uma forma de fazer. Existem várias formas de se fazer a mesma coisa, né? E a gente pode explorar essas diferentes formas. Outra ideia aqui, né, é a gente trabalhar com a criança com os ditos populares, né? Eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Então, a gente pode pegar a imagem e trabalhar com a criança ou pegar o dito mesmo, pegar a frase e pedir para a criança dizer o que aquilo significa. Então, pode ser que a criança conheça aquele dito popular ou não, né? Se ela não conhecer, pode ser que ela interprete de uma forma literal, que isso é uma coisa que as crianças com TDAH também acabam fazendo, né? Não percebendo ironia, não percebendo sarcasmo, né? Então, às vezes, elas estão no meio de outras crianças brincando ou de adolescente conversando e o coleguinha começa a debochar dela, começa a ironizar e ela acha que ele tá ali sendo o maior amigo dele, porque ela não percebe essas ironias, né? Essas coisas, né? Esses refinamentos da linguagem, né? Então, quando você fala para a criança enfiou o pé na jaca, o que ela imagina é uma pessoa enfiando o pé na jaca mesmo, né? E aí a gente vai estimulando a ela pensar que nem tudo que a gente diz de uma forma quer dizer aquilo, a gente pode estar querendo dizer outra coisa. Então, enfiar o pé na jaca não é enfiar o pé na jaca literalmente, né? É a gente exagerar em alguma coisa, né? Fazer alguma coisa de uma forma mais exagerada. Então, é importante a gente trabalhar essas percepções, porque no dia a dia isso causa uma série de problemas, ok? E uma outra aqui que eu coloquei como dica também, né? Filho de peixe, peixinho é. Também é um dito popular que tem um significado além daquilo que a frase está dizendo. Ele não está querendo falar de peixe de verdade, ele está falando que filho de peixe, né? Filho de alguém que tem uma determinada característica, vai ter aquela característica também, né? Então, são brincadeiras, são atividades, são coisas do dia a dia que a gente também pode estimular essa flexibilidade cognitiva. É isso aí, Elisa. Não percebe mesmo a ironia. E assim, como as crianças, né, adolescentes com TDAH costumam ter dificuldade de perceber ironias, perceber, né, esse sarcasmo, o que acontece? Elas ficam muito ingênuas na situação. Por isso elas às vezes sofrem mais bullying, elas ficam mais ingênuas na situação. E às vezes também, não só ficam ingênuas, mas elas às vezes acabam agindo de uma forma inadequada. Então tá todo mundo ali numa conversa, né, que tá tendendo para um lado e ela tá falando coisa completamente diferente. Né? Ela está interpretando aquilo de uma outra forma. Então, ela pode tanto interpretar coisas de uma forma inadequada, no sentido de que ela não vai conseguir perceber que alguém está sacaneando ela, que alguém está ironizando ela, mas também ela pode começar a levar tudo ao pé da letra e achar que as pessoas estão criticando ela, estão, né, apontando algum defeito dela, alguma coisa, que na verdade não é. Né? E ela levou aquilo ao pé da letra, né? A ferro e a fogo, e acabou brigando com o colega sem necessidade. E isso também tem a ver com flexibilidade cognitiva, né? Não entender o que a gente está falando, não perceber, né, a linguagem não verbal, não perceber, né, o tom de voz, a forma como a gente está falando, as expressões faciais,
isso tudo gera um monte de equívocos, né? E pode gerar atritos também, tá? Uma outra coisa que a gente ensina para as crianças com TDAH, né, que tem essa dificuldade de flexibilidade cognitiva, é a gente... E aí, vou até chamar aqui a atenção da Daniele, né, que falou sobre a dificuldade do filho de lembrar das coisas. É uma técnica que a gente usa aqui no consultório, né, na TCC, que é chamada repetição de instruções. Mas a gente também pode trabalhar com a fala privada. Eu até falei sobre ela na semana passada. Não, semana retrasada eu falei sobre a fala privada. O que é a fala privada, né? Ou repetição de instruções? É a gente ensinar a criança a repetir as instruções que ela recebeu durante a execução da tarefa para ela não esquecer e não se perder. Ou dizer para si mesma o que ela deve fazer para realizar a tarefa. Então, ela pode simplesmente repetir as instruções, ou ela pode dizer para ela, né, o que ela deve fazer para realizar a tarefa, como se ela estivesse dando um comando para ela mesma, como se ela estivesse dando instrução para ela mesma. E aí ela vai se lembrar e vai organizar os passos que ela tem que executar, ok? Isso a gente estimula, né, o autoquestionamento. É como se a criança pensasse em voz alta. A gente vai ensinar a criança a pensar em voz alta enquanto está executando uma tarefa. E aí o que é legal, gente? A gente dá o exemplo, né? A gente primeiro servir como modelo para a criança aprender a fazer. Então, quando a gente estiver resolvendo um problema, ou quando a gente estiver executando uma tarefa, uma atividade do dia a dia, a gente, né? Eu tô falando a gente, mãe, né? A gente vai falar em voz alta o que a gente está pensando. Então, por exemplo, vou fazer a comida, vou fazer lá o arroz. E aí eu começo a falar, ó, vou fazer o arroz, eu tenho que pegar a panela, botar a panela no fogo, aí agora eu tenho que separar o arroz, pegar o alho. Então eu vou falando em voz alta os meus pensamentos, né, aquilo que eu deveria tá organizando em termos de pensamento para executar aquela tarefa. Isso ajuda, gente, ajuda a criança a se organizar o seu pensamento. Ó, a Daniela tá falando, né? Fala interna, conversando com ela mesma. Isso, Eliane, mas no início, principalmente quando a criança é pequena, ou no início do treinamento, a gente pede para a criança falar com voz alta, tá? Falar para ela ouvir. É importante ela ouvir o que ela tá falando, tá? Porque isso reforça a memória dela. Ó, a Daniela tá dizendo que ela faz isso e dá super certo, exatamente. A gente faz isso, né? É claro, tem ações que já estão tão automáticas que a gente nem percebe que a gente está fazendo isso. Mas a gente costuma fazer isso com a fala interna, né? A gente fala com o nosso pensamento. A gente não fala em voz alta. Mas a criança que é pequena, né, e que está começando nesse treinamento, às vezes é importante ela falar em voz alta para que ela consiga se ouvir. Espera aí só um minutinho. Para que ela consiga se ouvir e também consiga executar aquela tarefa. Então, a gente pode dar o modelo fazendo e ela tá vendo como a gente faz e ela também começa a fazer. E também a gente pode fazer isso nomeando as ações da criança enquanto ela está executando, né? Então, por exemplo, a criança tá brincando, né? Ou ela tá fazendo alguma coisa e você tá ali nomeando, você tá narrando, como se estivesse narrando o que ela tá fazendo, né? Ah, então você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Você vai falando para ela o que você tá vendo que ela está fazendo, para ela perceber que aquilo que ela está executando também também faz parte do pensamento dela. Aí essa fala, né, como a gente tava comentando aqui, né, essa fala audível, ela tende a desaparecer naturalmente quando a criança perceber que não é mais necessário, tá? Com o tempo, isso vai desaparecendo automaticamente, porque ela vai internalizando esse movimento e ela começa a fazer isso internamente, tá? Nós fazemos isso, né, no dia a dia, principalmente para coisas que a gente não faz de forma automática, né? A gente faz isso, né? E isso é importante, isso ajuda a criança a se organizar. E agora vamos para última técnica, que é a técnica da resolução de problemas. Gente, essa técnica
Obrigada, Adriana. Que bom. Que bom. Fico feliz. Essa técnica, né, de resolução de problemas tem, tem uma técnica que é específica, que a gente usa, que tem validação científica para o TDAH, que é... Eu anotei aqui o nome da criatura e acabei esquecendo. Peraí. Só um minutinho, gente. Eu tava lendo um monte de coisa aqui e eu fiquei com um monte de nome desses autores na cabeça e acabei... acho que é Kendall. E eu fiquei me confundindo com os nomes agora. Eu não quero falar o nome errado para vocês. Ah, isso mesmo, Kendall. Na verdade, é um programa, né? E dentro desse programa, a gente tem uma das ações do programa é essa técnica, que é o programa Pare e Pense do Kendall. Esse programa, ele é validado para o TDAH. Claro que a gente não usa só para o TDAH, mas ele já tem comprovação científica para o TDAH. É uma das coisas que a gente mais faz com crianças com TDAH, crianças, adolescentes, que é trabalhar com essa técnica do Pare e Pense. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona, tá bom? Vou virar aqui. Qual é a ideia, né? A gente explica a criança... A gente explica a criança, né, que a gente vai, diante das situações que a gente tem que tomar decisões de como agir, a gente vai fazer como se tivesse um semáforo na nossa frente. O vermelho significa pare, o amarelo pense e o verde é ação, é quando a criança vai agir. Agora, para que ela tenha a ação, primeiro ela vai ter que parar, pensar, e depois sim ela vai agir. A gente vai treinar, gente. Não adianta a gente falar isso com a criança, tá? Olha, antes de você fazer, você pensa. Antes de você agir, você pensa. Não adianta. Não adianta. Isso é treino. Treino. Sabe por quê que é treino? Porque não é só a criança saber. Isso envolve muitas habilidades do nosso cérebro. Olha, parar para pensar envolve inibição de impulso, né? Que é o controle dos impulsos que a gente falou lá na primeira live de julho. Parar e pensar envolve memória operacional, memória de trabalho, envolve flexibilidade cognitiva, né? Agir envolve motivação. Tudo isso, gente, está envolvido aqui. Então não adianta só a gente falar para a criança, tá? Elisa, você falou aqui, né? Esse treinamento não é nada fácil. Olha, a gente está lidando com um cérebro que tem um nível de funcionamento, um padrão de funcionamento. A gente está treinando isso, mas isso vamos dizer assim, é complexo. Não é que seja difícil, tá? É complexo, mas é extremamente possível. Ok? O que eu tô falando aqui para vocês enquanto mães, né, de TDAH? Que vocês estimulem isso em casa. É claro que só vocês em casa fazendo isso... Deixa eu voltar aqui para mim, que eu acho que esse assunto é muito importante, tá? Só vocês fazendo isso em casa, sem um direcionamento, sem isso estar sendo trabalhado na terapia da criança, a gente tem um resultado que não é tão satisfatório assim, ok? Por que não é tão satisfatório assim? Por quê? Porque a gente precisa de um treino mais sistematizado. O ideal é que o profissional que está atendendo o seu filho, né, o psicólogo que trabalha com a TCC, faça esses treinos com o seu filho e te ensine a fazer isso em casa também, ok? Por quê? Porque aí você em casa vai potencializar os resultados que ele vai ter lá na terapia, tá bom? Então é importante. Agora, se vocês colocarem em prática isso que eu tô falando, né? Sistematicamente, vocês vão começar a ver resultado. Só que é aquilo que eu sempre falo, resultado é médio e longo prazo, não é aqui e agora. E aqui e agora você provavelmente não vai ver grandes mudanças, mas a persistência, a consistência, a constância das suas ações vão começar a gerar frutos no médio e longo prazo, tá? A impulsividade, ela não é algo simples de lidar. Existem várias formas de a gente treinar isso, mas a gente precisa fazer,
tá? Eu me preocupo muito, 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 muito. Vocês sabem aqui que eu tenho um grupo no WhatsApp, né? De mães de TDAH. E não só lá no WhatsApp, também recebo pessoas me chamando aqui no direct do Instagram, lá no Facebook. Eu atendo pessoas no consultório, né? E eu fico muito preocupada com uma questão muito importante. Eu vejo muitas crianças, muitas, não são poucas, que não estão em tratamento. Eu não quero nem aqui entrar na questão se o tratamento está adequado, se não está, enfim, isso aí é outra história. Mas eu vejo um número enorme de crianças que não estão em tratamento. Ou só estão tomando medicação, ou nem isso. E aí, a mãe me chama às vezes no direct, né? Vai lá, Juliana, tô desesperada, aconteceu isso, me ajuda. Aí eu falo, mãe, olha só, eu posso te ajudar, eu posso te dar uma orientação, e eu sempre tenho alguma orientação para dar. Mas eu nunca deixo a mãe sair, né, sem uma palavra, pelo menos. Mas se a criança não tiver em tratamento, provavelmente o que eu vou te falar vai ter um resultado muito superficial. Então esse tratamento é necessário para que ele desenvolva essas habilidades e tenha consistência nos resultados, ok? Oi, Lu, seja bem-vinda. Então a gente precisa fazer isso, tá? Precisa fazer e começa em casa, não tem jeito. Isso a gente vai treinando, vai desenvolvendo. E uma outra coisa, essa técnica aqui a gente pode usar com a gente mesmo, tá? Com a gente mesmo. Porque às vezes a gente tem dificuldade também de fazer, né? De parar, pensar para agir, né? Então vamos lá. Como é que é feito isso então? Vamos voltar aqui. Pare e pense, né? E depois age. Então como é que a gente faz isso? Eu coloquei um resuminho aqui, né? Pra gente poder conversar, tá? Então olha só. Deixa eu ver se eu consigo... Só um minutinho. Eu gosto de mostrar pra vocês, né? Pronto. Tá dando pra ver. Tá aparecendo a luzinha atrás, mas acho que dá pra ver. Só pra eu não ter que ficar segurando com o celular. Olha um gambiarrazinho que eu tô fazendo aqui. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Primeira etapa, né, desse método, né, pare e pense, de resolução de problemas. Primeiro, a gente treina isso com a criança, tá? A gente faz isso com ela. Anota, faz anotando. Primeira etapa é identificar o problema. Então, a gente faz o seguinte, ó. Pare e pense por 1 minuto. Qual é o problema que você tá querendo resolver? Gente, parece bobagem isso aqui, mas não é, tá? Não é. Porque, às vezes, a criança ela não consegue identificar o real problema, o que tá acontecendo. Ela tá pensando em um monte de outras coisas, problemas secundários, e não foca no problema. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Uma situação. A mãe pede para a criança ir almoçar na hora que vai começar o desenho favorito dela. Isso é uma situação. Quando a gente pede para a criança identificar o problema que tem nessa situação, às vezes ela pode não conseguir identificar da forma adequada. Então, a gente precisa entender para ela... Oi, Lu. Tá bom, Lu. Depois você assiste, sim. Tá ótimo. Vai ficar gravada, tá? Um beijo para você. Então, o que acontece? Pode ser que ela não consiga identificar o problema ou que ela esteja pensando que o problema é uma coisa e na nossa cabeça o problema é outra. Entendeu? Então, a gente precisa ajudar a criança a identificar o problema, a colocar ali no papel, né? A gente trabalha anotando qual é o problema que ela identifica nessa situação, ok? Então, por exemplo, a criança pode dizer o seguinte, ó, minha mãe quer que eu coma e eu quero ver TV. Então, isso é um problema. Então, a gente precisa pegar a situação e da situação a gente tirar o problema. Quando a gente faz mediação de conflito na escola, né? Vamos imaginar aí, dois alunos brigaram e tal, e a gente está fazendo mediação de conflito, a etapa de identificação de problema é muito importante. Por quê? Porque para uma criança, um aluno, os dois viveram a mesma situação, mas para um aluno o problema pode ser um e para outro aluno o problema pode ser outro.
Então a gente precisa identificar ali, né, o que para um é problema, o que para outro é problema. Isso quando você tem 2 filhos, por exemplo, que os filhos estão ali em atrito, brigando por alguma questão, você precisa captar deles, identificar para cada um o que era problema ali, que gerou aquela situação. Porque eles podem estar brigando por coisas diferentes, tá? Então, identificar o problema. Segundo passo, é o passo da gente poder definir possíveis soluções, tá? E aí, como é que a gente faz isso? A gente trabalha na terapia, né? A criança vai colocar ali, ela vai escrever 3 possíveis soluções para aquela situação. O que ele poderia fazer? 3 ações que ele poderia tomar, né? 3 atitudes que ele poderia tomar diante daquele problema, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui, né, o levantamento de alternativas, a gente vai trabalhar o levantamento de alternativas que não são apenas aquelas que ele está acostumado a ter, né, ou aquilo que traz mais prazer para ele, ou que é o mais fácil. A gente vai pensar em outras possibilidades, tá? E aí a gente parte então para o terceiro passo, ok? E o que é o terceiro passo? É a escolha. Dentro dessas possíveis soluções, né, a gente vai escolher uma solução para agir diante daquele problema, tá? E aí, quando a gente vai fazer essa escolha, a gente precisa pensar sobre todas as possibilidades, ajudar a criança a pensar. E como é que a gente ajuda a criança a pensar? Fazendo perguntas inteligentes para ela. E, gente, só para a gente voltar aqui rapidinho, esse treino, né, esse ensino que a gente vai fazer para a criança não é 1, 2, 3 vezes, a gente vai fazer isso várias vezes até a criança conseguir utilizar isso no dia a dia dela, tá bom? E a gente faz isso não é na hora que o problema está acontecendo, não é na hora do calor da situação, a gente faz isso num horário, numa hora que a criança está tranquila, para que ela consiga pensar nas soluções. Se ela tiver que pensar na hora da confusão, ela não vai conseguir, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma listinha dos possíveis problemas que essa criança vivencia no dia a dia e começar a trabalhar esse pensamento dela, pensamento de soluções diante desses principais problemas que você enfrenta na sua casa aí com ela. Porque aí, quando esse problema acontecer de novo, ela já vai ter pensado sobre ele, ela já vai ter pensado possibilidades de agir diante desse problema, tá? Então, vamos lá. Então, o terceiro passo é você vai escolher, mas para você escolher, primeiro você vai ter que pensar nessas alternativas. Então, você pode perguntar, né? A criança pode perguntar para si mesma: como você se sentiria executando essa primeira opção aqui que você colocou? Como a outra pessoa se sentiria se você agisse dessa forma, né? O que a outra pessoa faria? Exemplo, a mãe, né, pediu para ele vir comer na hora que ele tá vendo TV, na hora que vai começar o desenho que ele gosta. Aí vamos dizer que a criança fala assim: mãe, que droga, mãe, não sei o que, espera, tô indo. Então, como você se sentiria diante dessa alternativa, dessa solução aí que você deu pro problema? Como que a sua mãe se sentiria nessa situação? O que a sua mãe faria se você falasse isso para ela? Então, a criança começa a pensar numa coisa muito importante, que é a causa e consequência. Porque crianças com TDAH têm dificuldade de pensar em causa e consequência. Então, a gente vai ajudar ela a pensar nas causas e consequências. Vai ajudar ela a pensar no custo-benefício. Tá, se você agir dessa forma, o que isso vai te trazer de consequência? Que custo e que benefício você vai ter? Quais são os prós e os contras de você agir dessa forma? Isso ajuda a criança no dia a dia a escolher, né, opções que são mais seguras, mais saudáveis, mais respeitosas. Porque, gente, todo comportamento ele tende a se repetir se a consequência desse comportamento for positiva para a criança. Então, quando ela para analisar esse comportamento antes e ela percebe
que se ela agir daquela forma, ela vai ter consequências positivas, é a tendência ela repetir aquele comportamento. E se ela percebe que o comportamento tem consequências negativas, a tendência é ela diminuir esse comportamento. Mas se você deixar para ela pensar isso na hora do problema, ela não vai conseguir. Ela vai se embananar e ela vai tender a repetir o comportamento que ela está mais acostumada. Então, a gente precisa fazer isso antes, treinar esse raciocínio dela antes, ok? E aí a gente tem a quarta opção, a quarta etapa, que é colocar em ação. Então, você já identificou o problema, você já pensou possíveis alternativas, você já escolheu a alternativa mais adequada a partir das consequências que ela pode trazer para você, e agora você vai executar, colocar em ação, colocar em prática. E depois que você coloca em prática, vem uma outra etapa muito importante, que é a etapa da avaliação do resultado. Verificar se o resultado teve ou não benefício, né? Teve ou não um resultado positivo. Se deu certo, ok. Mas se deu errado, o que a gente tem que fazer? Voltar aqui na segunda etapa, selecionar outra opção e começar o processo novamente. Então, a gente começa a orientar a criança, a desenvolver esse pensamento reflexivo da criança, esse pensamento, né, de pensar não só no aqui e agora, mas na consequência, né, das suas escolhas, das suas ações, e isso ajuda muito a criança a desenvolver essa flexibilidade cognitiva, ok? Lembrando que isso é uma habilidade que se desenvolve a médio e longo prazo, mas é um treino muito importante, é um dos mais importantes que a gente tem na terapia de crianças com TDAH, é o treinamento, né, utilizar esse programa do Pare e Pense, do Kendall, onde a gente trabalha com a resolução de problemas, porque dentro dessa resolução de problemas a gente vai estar trabalhando controle inibitório, vai estar trabalhando memória operacional, vai estar trabalhando flexibilidade cognitiva, que são as 3 habilidades que a criança com TDAH costuma ter mais dificuldades. Então, é um conjunto de ações que a gente vai desenvolver na criança para que ela consiga executar isso. E conforme a gente vai fazendo, ela vai cada vez mais conseguindo fazer isso. E aí, legal quando a gente consegue associar essa técnica, tanto no consultório quanto em casa, com a técnica de economia de fichas, né? Que eu já expliquei aqui para vocês, mas é trabalhar com o reforço, né? Então, toda vez que seu filho, né, você ensinou para ele, você está ali desenvolvendo essa habilidade com ele, toda vez que ele utilizou essa técnica para resolver um problema, independente do resultado, tá? Se ele utilizou a técnica, você vai dar um reforçador para ele, você vai dar uma recompensa para ele. E se a resolução do problema, né, que ele chegou através dessa técnica for positiva, mais uma vez você pode reforçar esse comportamento. Então, quando a gente associa uma série de técnicas, né, para uma poder contribuir e potencializar a outra, a gente ganha mais resultado. Então, a gente pode trabalhar com a resolução de problemas, mas para motivar a criança a se engajar, motivar a criança a utilizar essa técnica, porque não adianta só a gente ensinar para a criança se ela não tiver motivação para usar. Então, para a gente ensinar e motivar a criança a utilizar essa técnica, a gente pode utilizar a recompensa, né? Pode utilizar a economia de fichas, a recompensa, para que ela se sinta mais motivada a utilizar essa técnica. E aí, como eu falei, o reforçador, ele não necessariamente vai ser pela escolha de uma opção legal, que vai dar resultado positivo, tá? A gente pode reforçar sim isso, ok? Mas também precisamos reforçar quando a criança, mesmo sem ter um resultado positivo na sua escolha, mas ela usou a técnica, ela procurou pensar sobre aquilo. Porque às vezes, gente, a criança pensa nas possibilidades, mas às vezes ela não consegue fazer uma avaliação tão apurada como nós adultos. A noção dela de consequência, de tempo, é muito menor do que a nossa. Então, às vezes, ela não consegue pensar
né, tantas possibilidades ao mesmo tempo. E a gente precisa entender isso e precisa também reforçar o esforço que a criança executou, né, empregou para realizar aquela tarefa. Gente, no TDAH, a gente vai reforçar muito mais o esforço dela, a gente vai elogiar enfim, e reforçar muito mais o esforço que ela empregou do que o resultado em si. O resultado é importante, o resultado a gente vai estar ali, né, ajudando a criança, ok, mas principalmente a gente vai trabalhar com o esforço, porque a dificuldade da criança com TDAH é de começar e se manter numa tarefa. Ela tem dificuldade na execução? Tem, a gente sabe, mas principalmente iniciar e se manter na tarefa tempo suficiente para terminar. Então, o esforço que ela emprega para realizar a tarefa, mesmo que a tarefa não saia como a gente gostaria, é algo que a criança é algo que é penoso para a criança, entendeu? Então, a gente precisa reforçar isso para que ela consiga, nas próximas vezes, e continuar iniciando e se mantendo na tarefa. E, com isso, refinando aí os seus comportamentos, ok? Tudo bem, pessoal? Ainda estão aí? Tá todo mundo quietinho. Acho que a aula de hoje não agradou, não. Tô achando que não que não foi legal, que eu acho que não contribuiu muito, não. O que vocês acham? Fala pra mim aí. Ficou dúvida? Oi, Silmara. Fala pra mim. Ficou dúvida? Não ficou? Luciane, seja bem-vinda. O que vocês acharam? Querem perguntar alguma coisa? Lembrando, pessoal que entrou aqui depois, as lives do mês de julho. É muita coisa. Eu falo, Simone, as minhas lives, elas não são água com açúcar. Elas são aulas, né? Elas são aulas, assim, você tem que assistir, parar. Por isso que eu gosto de colocá-las no YouTube. Porque no YouTube é mais fácil da gente parar, voltar, né? Adiantar, repetir. Aqui no GTV, às vezes, é ruim da gente fazer isso. Então, assim, é para você estudar e você implementar, colocar em prática, né? Eu não fico falando só de teoria. Eu falo para você prática também, para que você possa executar em casa. É claro que quando a gente tem um profissional junto com a gente, né? Um profissional que está ali acompanhando junto, que está orientando, a tendência é ficar mais fácil, né? Mas é possível que vocês coloquem em prática também. Ó, tá todo mundo aqui, ó. Concentradíssima, conteúdo riquíssimo, hiperfoco. Que bom, gente. É muita coisa, sim. Mas o que eu posso dizer para vocês, né? Eu tava até falando, até eu mesmo me interrompi e parei de falar. As lives do mês de julho, essas 3 lives do mês de julho, ok? Sobre controle inibitório, memória operacional e flexibilidade cognitiva, elas só vão ficar aqui no Instagram e no YouTube até o início de agosto. Porque em agosto eu vou abrir vagas para o treinamento de pais, treinamento completo de pais, e essas lives vão fazer parte da plataforma de acesso desses pais, dos pais que foram participar, tá bom? Então, se você quer assistir, assiste, aproveita, aproveita que vai ficar disponível até início de agosto. E semana que vem eu estou com uma ideia, não sei, vou ver se vocês concordam aqui. Ai, tá gostando, Débora? Ai, que bom! Olha, eu tenho 2 opções de live para semana que vem. Vamos ver o que vocês falam aqui para mim. Olha, deixa eu falar. O que acontece? O link para a inscrição no programa de treinamento, tá? Eu vou abrir as inscrições do programa, as vagas, no meio de agosto, meio para o final de agosto, tá? Então fica ligado aqui que eu vou anunciar em todo mês de agosto aí, vocês vão ter um tempinho aí para fazer inscrição, tá bom? Aí quando você faz a inscrição, você recebe o link da plataforma para poder ter acesso a tudo isso, ok? Mas eu vou fazer duas opções aqui de live para semana que vem,
tá? Não quer dizer que se vocês optarem por uma, eu não possa fazer outra depois, mas é o que eu vou fazer semana que vem. Primeira opção, uma live tira dúvidas. Então, a gente pode fazer uma live onde você, mãe de TDAH, pode entrar comigo ao vivo para fazer a sua pergunta ou para dar o seu depoimento aí de alguma coisa que eu falei em alguma dessas lives aqui que você tá fazendo em casa e tá dando resultado. Então, assim, ai, Juliana, pô, chegou a mãe, falou aqui, né, a Débora, estou praticando jogos que você, né, mandou, estou vendo o resultado. Então, vem pra live semana que vem comigo para você contar como você tá fazendo e o resultado que você tá tendo, enfim. Então, a primeira live seria essa, né, de perguntas e respostas e também, se você quiser dar o seu depoimento aí de alguma coisa que eu ajudei você no seu dia a dia, na sua casa. E a segunda live, se ela não ganhar, não tem problema, porque eu vou fazer ela depois, já tá programado, que é uma live falando sobre TDAH em adultos. TDAH em mãe e pai, né, de crianças que têm TDAH. Então, você que é mãe, né, de TDAH, que tem TDAH também, ou que tá suspeitando que tem TDAH também, a segunda opção de live seria essa, fazer uma live sobre isso, tá? Sobre TDAH nos pais. O que vocês acham? Queria que vocês colocassem aí pra mim. O que vocês preferem? Ó, já colocaram aqui, perguntas e respostas. Depois eu vou abrir uma enquete também nos stories pra gente fazer a votação, tá? Eu vou fazer aquela que tiver mais voto, mas eu já vou até anotar aqui o que vocês estão falando. Ó, tá empatado, perguntas e respostas e TDAH em adultos. Mas olha só, perguntas e respostas, mas eu quero que vocês entrem comigo. Quem tiver aqui vai entrar para fazer a pergunta, vai ter que entrar comigo ao vivo. Não precisa ficar o tempo todo, gente. Entrou ao vivo, fez a pergunta, eu respondi, aí você pode sair para outra pessoa poder entrar, tá? Para ficar bem legal e a gente poder se ver, né? Só eu que falo aqui. Ó, tá empatado, ó, 2-1 TDAH em adultos. Enquanto eu tô me despedindo, vocês vão votando aí que eu tô anotando. Live tirar dúvidas, tá 2-2. Bem, enquanto vocês estão anotando aí... Daniele, difícil fazer a criança parar. Então, por isso que eu fiz a primeira live. Flexibilidade cognitiva, ela foi a terceira de propósito, tá? Primeira live que eu fiz foi sobre esse parar, entendeu? Parar para pensar, controlar, inibir esse impulso. Então, lá tem várias dicas de como você pode estimular seu filho. A gente estimula, na verdade, a gente estimula tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então, você tem várias dicas, ok? E aí, além disso, né, você trabalhando com o reforçador, com a recompensa, né, utilizando a economia de fichas, enfim, a recompensa do comportamento, a criança também consegue controlar um pouco mais esses impulsos, tá bom? Tá todo mundo que... Vocês estão correndo, gente? 1, 2... Peraí. Ai, 1, 2... Ixi, eu tô tentando olhar aqui. 2, 3, mais 3 TDAH adulto. Ó, a Elisa falou que tá todo mundo correndo de aparecer ao vivo. Ai, tá bom, Daniele, assiste então, tá? Vamos lá, pessoal, vamos encerrar. Lembrando, toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos nosso Papo de Mãe TDAH aqui no Instagram. Divulga isso, gente, para as pessoas que vocês conhecem, seja pessoas que têm TDAH ou não, porque a gente precisa passar esse conhecimento para todo mundo, né? Saber sobre TDAH, saber lidar com TDAH, todo mundo precisa saber, independente de ser mãe, ser pai, ser profissional que atende, todo mundo precisa saber, né? Professor, todo mundo precisa saber. Os seus parentes, os seus amigos precisam saber lidar com seu filho, quando seu filho estiver junto com eles. Então divulgue aí para as pessoas, né? E lembre-se, você que é mãe de TDAH,
Se não está no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo gratuito no WhatsApp, entra lá no link da minha bio aqui no Instagram, que tem um linkzinho para você entrar no nosso grupo, tá bom? No nosso grupo do WhatsApp, para que você possa aí continuar recebendo aí informações, trocando, tirando suas dúvidas lá no nosso grupo, tá bom? Gente, um beijo para todas. Por enquanto aqui, né? Um beijo. Aqui na votação tá 5 para TDAH em adultos e 2 para perguntas e respostas. Mas eu vou fazer enquete lá nos stories pra gente poder fechar direitinho e aí eu divulgo para vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo. Ah, e outra coisa, quem se ganhar TDAH em adultos, né, em pais, né, nem adultos, em pais, se tiver alguma mãe de TDAH que também tem TDAH e que queira entrar comigo um tempinho da live, Juliana, ó, eu tenho TDAH também, meu filho tem TDAH, mas eu também tenho TDAH e eu queria entrar com você um pouquinho para fazer uma pergunta. Me chama no direct, fala comigo, que a gente combina e você entra comigo também semana que vem, tá bom? Um beijo para todas, gente. Tchau, tchau. Fique com Deus.